Olá, eu sou o Zé e hoje estou aqui para contar a história de um dos maiores ídolos do esporte brasileiro. Ayrton Senna da Silva nasceu em 21 de março de 1960 em São Paulo. Desde criança Ayrton adorava automobilismo. Seus brinquedos favoritos eram uma bicicleta, que ele gostava de fazer uns malabarismos, e um kart que ele brincava na fazenda dos seus pais. Então Ayrton começou a participar em 1973 em competições de kart. No mesmo ano já teve a sua primeira vitória em Interlagos. Em 1974, ele ganhou o seu primeiro campeonato de kart, que foi o Paulista na categoria Júnior. Em 1975 Ayrton não conseguiu nenhum título. Já em 1976, ele ganhou mais um campeonato paulista. Ele em 1977 foi campeão sul-americano de kart. Já em 1978 até 1980 Senna foi tricampeão brasileiro de kart, e em 1980 foi bicampeão sul-americano de kart. Mas Senna perdeu 2 campeonatos mundiais de kart entre esses anos. Pois é. Senna foi para a Europa em 1981, disputou a Fórmula Ford 1600 e venceu o campeonato com 12 vitórias em 22 provas. Então em 1982 o brasileiro foi para a Fórmula 2000. Ele venceu o campeonato, só que para o Ayrton foi uma fase bem difícil. Ele teve que abandonar a carreira por causa do seu Milton, pai de Ayrton, que queria que ele voltasse para o Brasil. E aí a gente, como ele já estava campeão por antecipação, porque o campeonato terminaria no final de outubro, nós convencemos ele a voltar com a gente. E com isto, fazendo com que ele não corresse mais de carro. Eu tinha certeza que ele ia voltar, sabe? Que ele não ia... Foi a melhor decisão que o Ayrton tomou. Ele ficou muito triste. Então em 1983, com apoio da sua família, ele voltou normalmente para as pistas e participou da Fórmula 3 britânica. Senna venceu com 13 vitórias em 21 corridas. Em uma dessas corridas Ayrton sofreu um acidente com seu rival Martin Brundle. Cê é louco, cachoeira? Muita gente até hoje pensa que o Senna bateu no Martin Brundle de propósito só para ganhar o título, mas isso não passa de uma grande mentira que o irrita lá no seu... Isso me irrita! Isso me deixa nervoso! A corrida foi no meio da temporada em agosto, ainda estava bem longe de acabar o campeonato. Estamos entendidos, Beleza! Uma ótima temporada na F3 britânica. Senna foi chamado para fazer uns testes como na Williams, na McLaren e na Brabham. Ayrton foi super bem nos testes, mas não chegou em nenhum acordo com essas equipes. Ele acabou fechando com a Toleman, e assim começava a jornada na F1. Em 1984, o início da temporada começava aqui no Brasil. Senna estava largando na 9ª fila do grid. Ayrton ficou tão ansioso que acordou 5 da manhã, e na hora que a luz acendeu a ansiedade virou coragem. Ele conseguiu pegar algumas posições, mas infelizmente o motor deu problema e teve que abandonar. Mas essa foi a primeira corrida. Bem na África do Sul as coisas foram melhores. Senna largou em 13º e chegou até 6º lugar, marcando seu primeiro ponto na carreira. Ayrton ficou tão desgastado depois da corrida que ele acabou parando no hospital. Antes da metade da corrida já, o carro estava impossível, tinha um peso, o volante, na volta de aquecimento, com o tanque até a tampa, eu parei e falei pro engenheiro que estava impossível de guiar, de tão pesado que estava o volante. Aí não tinha mais o que fazer, foi assim mesmo, mas eu não conseguia guiar o carro, rapaz, impossível. Corridas, sem fazer porra nenhuma, chegamos ao GP de Mônaco. Essa corrida é muito famosa pelo Ayrton ser considerado um rei desse circuito. Nessa prova ele largou em 13º, e estava conseguindo passar todo mundo até que ele chegou em 3º lugar, e o Nick Lauda estava na sua frente em 2º lugar. Ele começou a forçar tanto, até que ele conseguiu fazer a ultrapassagem nele. Vai tentando colocar do lado de fora. Vai com muito apetite e passa por Nick Lauda. Assume a
Ayrton Senna. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Dessa ultrapassagem, Ayrton conseguiu ultrapassar o Prost, que era o líder, mas a corrida foi cancelada pelo excesso de chuva. Senna começou a comemorar bastante. Nada para Prost. E o Prost veio parando e parou antes da bandeira que você está vendo aí, a vermelha junto com a quadriculada preta e branca. O Ayrton passou lotado pelo lado de fora. Mas o lamentável de tudo é que o Prost não teria como segurar o Ayrton. O Ayrton vibra muito, ergue o seu braço. Ele festeja como vencedor na prova. Mas como consideravam a volta anterior, o Prost saiu vencedor e essa foi a primeira vez que Senna subiu no pódio. Vai ao pódio, ao lado de Sua Alteza o Príncipe Ranier, de sua filha a Princesa Stephanie, ao lado de Alain Prost, que costuma frequentar muitos pódios da vitória. Mas é a primeira vez que esta nova estrela do automobilismo brasileiro vai ao pódio da Fórmula 1. E iria de forma melhor, iria como vencedor, não tivesse sido interrompida a prova logo depois de ter sido completado 50%. Mas fica a imagem, e você é testemunha desta imagem. Ayrton Senna, pela primeira vez no pódio da vitória na Fórmula 1, depois de uma performance fantástica. No fim da temporada, o brasileiro subiu ainda mais 2 vezes no pódio, ficando em terceiro na Inglaterra e em Portugal. No campeonato ele ficou, sendo que o campeão daquele ano foi o Niki Lauda, que ganhou por 0,5 ponto do Prost e conseguiu seu terceiro título na F1. Com seus ótimos resultados em 84, ele foi para Lotus. Em 1985, com a Lotus, Ayrton fez a sua primeira pole position e venceu a sua primeira corrida em Portugal, e nessa corrida estava chovendo pra caramba, como em Mônaco. Fantástica em todas as categorias inferiores, no seu primeiro ano numa equipe competitiva. Ele vem pela reta, o diretor da prova faz outro sinal, olhou o cronômetro, bandeirada para ele, Ayrton Senna, Ayrton Senna vem do Grande Prêmio de Portugal, em 1985, ele tirou o pé de uma vez, o Nigel Mansell jogou o carro fora, ele já abriu o cinto, ergue os braços, Ayrton Senna faz a sua festa do Estoril. O Brasil... Vídeo. Nesse mesmo ano, Ayrton fez 7 poles em 16 corridas. Foda! E foi o piloto que mais fez poles, mas venceu apenas 2 corridas em Portugal e na Bélgica. Que merda, hein? No fim da temporada, o brasileiro ficou em 4º lugar e o rival de Ayrton, Alain Prost, venceu seu primeiro campeonato. Em 1986, no GP do Brasil, Senna chegou em 2º lugar, fazendo uma dobradinha brasileira com Nelson Piquet e conseguindo seu primeiro pódio no Brasil. Guarde esta imagem neste princípio de ano esportivo do Brasil. Na corrida seguinte na Espanha, Ayrton Senna e o Nigel Mansell tiveram uma disputa fervorosa até os últimos metros, mesmo por 14 centésimos. Senna ainda venceu o Nigel Mansell com um carro inferior e com os pneus bem desgastados. Após essa corrida fantástica, o Brasil foi eliminado da Copa de 86 pela França, o mesmo país do Prost. Um dia depois teve uma corrida nos Estados Unidos. Senna acabou vencendo, e para comemorar ele pegou uma bandeira do Brasil e deu uma volta com ele no circuito. Bandeira, né? Mas ninguém entendia nada. Até que o bandeirinha olhou pra mim, olhou pro cara e entendeu. Aí o bandeirinha foi lá, tomou a bandeira do torcedor, que tá pendurado lá na cerca, entendeu? Isso que é maravilhoso, né? O cara lá torcendo, né? E trouxe a bandeira pra mim, eu dei a volta com a bandeira, então foi um dia especial, né? Novamente ele terminou em 4º lugar. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! E teve como campeão o Pinóquio francês Alain Prost, que conseguiu seu 2º título na última prova, disputando contra as Williams do britânico Mansell e do brasileiro Piquet. E esse ano, e lembrado por conta dessa foto, em 1987, o brasileiro começou a temporada bem mal. Das 3 corridas da temporada, Senna conseguiu o 2º lugar em San Marino e teve a sua primeira vitória em Mônaco. E foi a primeira vez que um brasileiro vence em Mônaco. O Brasil chegando pela primeira vez, ganhando em Monte Carlo. Ayrton Senna, vibração da Lotus. O Brasil inteiro vibra. Ayrton Senna, do Brasil.
No final ele ficou em terceiro lugar, sendo que o campeão daquela temporada foi o Nelson Piquet, que conseguiu seu terceiro e último título da carreira. A quinta posição. Nelson Piquet Sotomayor, o tricampeão mundial de Fórmula 1. Em 1988, Ayrton foi para McLaren, se juntado ao seu novo rival Alain Prost. Essa temporada da McLaren foi foda. Das 16 corridas da temporada, Senna e o Prost venceram 15 corridas, sendo 8 vitórias Senna e 7 vitórias do Prost. Uma curiosidade no GP de Mônaco, nos treinos classificatórios, Ayrton estava fazendo tempos cada vez melhores. Para ele aquilo parecia um túnel, porque ele estava dirigindo quase perto da perfeição no... That day, I suddenly realized that I was no longer driving it conscious, and I was in a different dimension for me. The circuit for me was a tunnel, which I was just going, and I realized I was well beyond my conscious understanding. GP o Senna fez a pole. Já na corrida a história foi bem diferente. Ayrton largou bem e saiu na frente. Senna estava conseguindo uma boa vantagem pro segundo lugar de 30 segundos. What the fuck? Mas ele acabou relaxando e acabou batendo. Senna ficou tão puto que ele saiu do carro e foi direto para sua casa em Mônaco. Ayrton Senna has hit the wall. Ayrton Senna is out of his car and out of this race. Ayrton Senna goes out of the... Na penúltima corrida do ano, no Japão, o carro teve um problema na largada, e as consequências foram a perda de 16 posições. Só que o Ayrton conseguiu fazer uma corrida de recuperação sensacional. Na primeira volta ele conseguiu ultrapassar 8 carros, sempre com o Prost na frente. 28ª. O Senna estava em segundo, ele conseguiu fazer a ultrapassagem em cima do Prost. Com essa ultrapassagem, ele ganhou a corrida e o campeonato, sendo seu primeiro título da carreira. A vitória vai frear pela última vez para passar da chicane. O diretor de prova aguarda, o Brasil inteiro aguarda. Ayrton Senna ergue o punho, vibra, é a Brasil! Ayrton Senna do Brasil! Campeão! Brasil! 88! Ayrton Senna do Brasil! A vitória! Em 1989, Senna continuou na McLaren, junto com seu rival Prost. Senna começou como uma boa expectativa. Nesse ano o brasileiro fez 13 pole position, tendo 6 vitórias como nos GP de San Marino, México, Mônaco, Alemanha, Bélgica e Espanha. Mesmo com todas essas vitórias, o Prost liderava o campeonato após o GP da Espanha. O próximo GP era o do Japão. Ayrton conseguiu fazer a pole, mas Senna largou muito mal na corrida. Só que isso tudo era uma estratégia. O brasileiro estava poupando combustível e pneus para quando chegasse na metade das voltas ele conseguisse ultrapassar o Prost. Mas perto do final da prova, Ayrton foi arriscar uma ultrapassagem no Prost. O que aconteceu? O Pinóquio francês o tirou da pista. Senna vai mais lá fora na zebra. Chicane, Senna meteu por dentro, vai bater, vai bater. Assim bate, o favorecido é Prost. Assim bate, o favorecido é Prost. Aí o título fica com o Prost. Prost vai abandonar o carro. Senna vai tentar voltar. Será que quebrou a suspensão? Ele pede para empurrar o carro. Então Senna abandonou a corrida. Não. Pois é, mas o Prost, que era um cagão, abandonou a prova. O brasileiro, no caso, continuou na corrida, só que Senna teve que trocar a asa. E enquanto Senna estava no pit stop, o Alessandro Nannini o ultrapassou. Então ele começou a ir atrás dele. Ayrton fez a ultrapassagem em cima dele e ganhei a corrida. Ainda Chicane junto. Senna forçou, travou Nannini, lá vai Senna na ultrapassagem. Foi com tudo, arriscou tudo, foi pra cima pra passar. Passa Senna. Cidade. Por ele na pista, o campeonato tem que ser decidido na Austrália. Bandeiras brasileiras agitadas, o público de pé. Ayrton Senna, bandeira quadriculada. Brasil! No carro. Bate no capacete, Ayrton Senna do Brasil.
de forma incrível o Grande Prêmio do Japão. Senna cruza, 2 segundos e 2 à frente de Nannini. Visivelmente emocionado Ayrton Senna. Ali enxugando as lágrimas, abriu a viseira. Porém Ayrton foi desqualificado, porque o Senna usou uma parte da chicane que não podia ser usada, ao menos que ele voltasse. Então o título acabou indo para o Prost, que conseguiu ser terceiro título, graças ao presidente da FIA Jean-Marie Balestre. Vá merda, porra! Vá merda! Vá! O Senna ficou tão puto com ele que o xingou de ladrão. Bando de burguês safado! Após tudo isso, ele ameaçou de retirá-lo do campeonato de 1990, ao menos que ele se retratasse pelo seu xingamento. O brasileiro pediu desculpa, porém totalmente puto com o presidente da FIA. Em 1990, o Prost foi para Ferrari enquanto Senna ficou na McLaren. Glória a Deus. Essa temporada ele fez 10 pole position e teve 6 vitórias. E em uma dessas vitórias Ayrton e o Ron Dennis, o seu patrão, fizeram uma aposta. Caso vencesse o GP da Itália, ele iria me dar um carro da McLaren. Senna foi lá, ganhou a prova e ganhou o carro. Liderando e tendo problemas nas 2 últimas voltas. Aí vem Senna para vencer, acaba a maldição de Monza. Aí vem Senna na ponta dos dedos. Ayrton Senna do Brasil. De ponta a ponta vence o Grande Prêmio da Itália. De ponta a ponta, finalmente Senna vence em Monza. Em cima da Ferrari, em cima de Prost. Na casa da Ferrari vence Senna. Ayrton. Chegamos pela terceira vez no GP do Japão, dessa vez o Senna que na liderança, e o Prost precisava ganhar, e de novo ele fez pela terceira vez a pole position no Japão, só que no início da largada Ayrton tirou o Prost da prova. Com esse resultado Senna conseguiu seu segundo título na F1. Verde acionada, vai pintar a luz vermelha, sobe o giro dos motores, luz verde. Senna tenta arrancar na frente, Prost largou melhor e tomou a frente Prost. Tomou a frente Alain Prost, Senna força, vai por dentro. Aí a batida dos dois, e aí se seguir a prova é final de campeonato. Se seguir a prova é final de campeonato. Resumindo, Prost se fudeu. Isso, obrigado Costinha. E vai ter gente dizendo Senna ficou putinho com o Prost, pelo que ele fez ano passado. Na verdade ele se confundiu com o acelerador e o freio. Tá bom. Em 1991, Senna começou o ano muito bem. Das 4 primeiras corridas, ele fez 4 poles e 4 vitórias. E entre essas corridas, ele tive a minha primeira vitória no Brasil. Vai apontar Ayrton Senna. Depois desta curva, aponta Senna. Vem pra reta, vai pra vitória. Mihaly Ridazzi, Ayrton Senna do Brasil. De ponta a ponta ele vence em Interlagos. Só que essa corrida foi bem complicada. No meio da corrida Ayrton perdeu as 5 primeiras marchas, e ficou segurando só na 6ª marcha. O esforço foi tão grande que ele ficou gritando no carro de dor até que soltou um Puta que pariu. Depois de tudo isso teve sua 4ª vitória em Mônaco, fazendo-se aproximar de um recorde. Porém vou falar isso mais pra frente. Depois Senna teve outras vitórias na Hungria e na Bélgica, só que o vice-líder, que era o Mansell, conseguiu vitórias na França, na Inglaterra, na Alemanha, na Itália e na Espanha. Após a vitória de Mansell na Espanha, chegamos ao meu querido, e como das outras vezes Ayrton não fez a pole, mas ficou em segundo, e logo atrás vinha o Mansell. Em um momento da prova o Mansell tentou ultrapassar, saindo da pista. Para tentar sair para tentar mergulhar na reta. Berger já passou de 1,44,8, via abaixo de 45, Senna 46 cravados, Mansell 45,9. A vantagem de Berger é 7 segundos, ponto 5. E
o Mansell no curvão, passou reto, Mansell! Passou reto, Mansell! Passou reto, Mansell! Acaba o campeonato mundial, porque aí ele não consegue mais voltar! Vai acabando o campeonato mundial! Após a saída de Mansell, Ayrton ultrapassou seu companheiro Gerard Berger. Só que no final da prova Ayrton deixou o Berger passar, e o Berger teve sua primeira vitória na McLaren e Senna teve o seu terceiro título na McLaren. Ponta ali atrás, vem pra vitória Senna, Ayrton Senna, aí vem ele, na Chingane, Berger se aproxima muito, Berger encosta, ele faz o sinal para Berger, aí vem Senna, ele faz o sinal, eu sabia! Senna deixa Berger passar! Brasil! Gerard Berger vence! Ayrton Senna do Brasil, tricampeão mundial de Fórmula 1! Ele tira o pé na entrada da reta, deixa o amigo Berger passar, é dia de festa para todo mundo, Berger conquista sua primeira vitória, Senna mostra como é feito um grande ídolo, um grande esportista, a festa é dele, ele quer Berger na festa, a festa é da McLaren, a festa é de Rondelli, a festa é sua aí no Brasil, Ayrton Senna da Silva, tricampeão mundial de Fórmula 1, na vitória de Berger, na dobradinha da McLaren, uma grande corrida, uma grande festa, você vai curtindo a imagem de Senna, campeão em 88, bicampeão em 90, tricampeão, ele vai pegar a bandeira do Brasil, ele vai pegar a bandeira brasileira, ele encosta o carro, aí Senna, a pequena bandeira, em verde e amarelo na mão esquerda, ele faz a festa, recebeu de um japonês, ele que é tão querido por aqui, Berger vence, a festa é de Senna, com ele vão as câmeras de televisão, é toda uma vida dedicada a esse instante, de um gênio do esporte internacional, que se preparou, que entregou... Em 1992 essa temporada foi uma merda. Enquanto seu carro dava problema o Mansell só ganhava a corrida, essa temporada não deu pra ninguém. Com muitas provas de antecedência, o Mansell venceu o campeonato e finalmente ele conseguiu seu primeiro título. O Mansell vai se aproximando, Nigel Mansell é o segundo lugar na prova e é o novo campeão do mundo. Nigel Mansell, campeão do mundo pela primeira serviço em 86,87 e 91, só que mesmo com o Mansell sendo campeão, Ayrton conseguiu a sua quinta vitória em Mônaco, igualando ao bicampeão Graham Hill, que também tinha 5 vitórias em Mônaco. Uma coisa que aconteceu nessa temporada foi no treino livre da Bélgica, o piloto Eric Komas bateu o carro e desmaiou. Senna, logo que vinha atrás dele, parou o seu carro e foi desligar o motor, que provavelmente ele iria explodir se ninguém desligasse. Fim para o Ayrton foi uma merda e ficou em quarto no campeonato e ficou abaixo de um novato mais conhecido como Michael Schumacher. Em 1993, Senna já não estava aguentado a McLaren, então Ayrton recebeu uma proposta da Ferrari. Só que a Ferrari não tinha como prometer um carro perfeito para 1993, então a Ferrari não aceitou. Depois ele foi atrás da Williams. Senna ainda se ofereceu para pilotar de graça, só que o Prost estava voltando para F1 depois de ser demitido da Ferrari, e no contrato a única coisa que ele pediu era não ser seu companheiro. Então o brasileiro continuou na McLaren, não tinha opção. Bem, esse início de temporada foi bom. Ayrton conseguiu sua segunda e última vitória no Brasil. Aí vem Senna na reta, é o final da prova. Ayrton Senna na ponta dos dedos. Ayrton, Ayrton, Ayrton! Após eu cruzar a linha de chegada, um monte de pessoa invadiu a pista e foi comemorar junto. E é líder do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Senna nos braços do povo.
Depois dessa corrida, Ayrton teve a sua última vitória em Mônaco, conseguindo a 6ª vitória, e foi considerado o rei de Mônaco. Aí vem Senna para receber a bandeirada. Ayrton! Brasil! Ayrton! Senna do Brasil! Vence o Grande Prêmio de Mônaco! A 6ª vitória de Senna em Mônaco! 6ª vitória de Ayrton Senna! Mais a festa Senna! Bate um recorde! Passando o Graham Hill, e até hoje os únicos que chegaram perto com 5 vitórias são Graham Hill e o Michael Schumacher. Outro GP lembrado e o GP de Donington Park. Senna largou na 4ª, mas caiu para 5º, porém antes de terminar a primeira volta, ele assumiu a liderança, e foi assim até o fim. Sinal vermelho, pintou o vermelho, vai pintar o verde, vamos para largar. Quase se tocam no hairpin, Ayrton! No final da temporada, o Prost conseguiu seu 4º e último título, já que ele tinha se aposentado, e também foi a última temporada na McLaren de Ayrton Senna. Eu vou embora! 1994, o Ayrton foi para Williams já que o Prost saiu. Eu estou muito feliz. É uma nova época na minha carreira, vai ser uma nova vida, que era algo que eu estava precisando já há algum tempo. Entre aspas, esse era o melhor carro da temporada. A primeira corrida da temporada foi no Brasil. Senna fez a pole, mas acabei rodando. Olha só o Senna como veio, forçou, a traseira saiu da junção para a subida da reta do box. Ele tinha acabado de tirar um... Na corrida seguinte no GP do Pacífico, Senna acabou batendo. Agora a esperança era pontuar em San Marino, mas essa semana foi muito estranha. Nos treinos livres o seu amigo Rubinho Barrichello bateu o carro e foi levado ao hospital, mas passou bem. Senna foi visitar ele no hospital, os médicos não o deixaram entrar, só que ele pulou o muro e entrou no quarto. Nos treinos classificatórios o Roland Ratzenberg bateu, só que o destino dele foi pior que do Rubinho. Escape estreita e de grama. Você vê que aqui no final da curva, se ele vai sair no final, pancada muito forte. Se ele vai sair no final, tem a caixa de brita. Mas lá, quando você sai e ganha grama, você aumenta a velocidade do carro. Então você vai de encontro ao muro, a proteção que tiver, você vai com mais... Senna ficou sem jeito por causa desses acidentes. Um dia ele foi conversar com o Sid Watkins, seu amigo, e ele disse: Você já é tricampeão mundial e o homem mais rápido do mundo. Por que você não se aposenta e vamos pescar? Senna, não posso desistir. Bem, mesmo com todos esses acidentes, a corrida continuou. Senna fez a pole, só que na 7ª volta, como todos sabem, isso aconteceu. O seu motor Renault em relação ao motor Ford é a parte de maior velocidade, eles vão atingir aos 330 km por hora. Senna bateu forte. Senna escapou e bateu muito forte. Ele vinha em primeiro, escapou e bateu muito forte. Os fiscais chegaram, mas a situação era muito grave. Nesse meio tempo a cabeça balançou. Muita gente comemorou pensando que ele estava vivo. Hoje em dia todo mundo sabe que isso aconteceu por causa do dano cerebral. O médico que fez os primeiros socorros foi o Sid. Só que ele percebeu que a situação era bem grave. Ayrton acabou sendo levado para o hospital de helicóptero. Poucas horas depois, os jornalistas Léo Batista e Roberto Cabrini dariam a notícia da tragédia. E atenção, atenção, o repórter Roberto Cabrini fala neste momento via telefônica diretamente do Hospital Maggiore de Bolonha. Cabrini. É tua!
médica Maria Tereza Fiandre comunica a todos os jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha que Ayrton Senna da Silva está morto. Morreu Ayrton Senna da Silva, no comunicado oficial do Hospital Maggiore de Bolonha. Morreu Ayrton Senna da Silva. Uma notícia que a gente nunca gostaria de dar. Morreu Ayrton Senna da Silva. Desabou com essa notícia. A sua morte foi considerada uma tragédia nacional. O governo declarou 3 dias de luto. O governo concedeu honras de chefes e com salva de tiro. E infelizmente esse foi o fim da sua trajetória na F1 e na vida. A madrugada, à espera do último contato com o ídolo. Eram apenas 10 segundos. Mas como eles foram aproveitados? Com reverência, respeito, amor, saudade. O torcedor se embrulhou na bandeira. O fã se vestiu de piloto. A criança imitou o campeão. O devoto foi corajoso. Deixou um beijo de homem para homem. O punho erguido mostrou que só o orgulho é maior que a tristeza. Para se despedir de Ayrton, passaram pelo Salão Monumental da Assembleia Legislativa de São Paulo o presidente Itamar Franco, o governador e o prefeito de São Paulo, o empresário Antônio Hermílio de Moraes, os artistas Fábio Júnior, Francisco Cuoco, Isis e Luma de Oliveira. O preparador físico Nuno Cobra, que transformou Ayrton num atleta, quase não teve forças para chegar até o caixão. A namorada Adriane também não se conteve e saiu amparada por amigos. A ex-namorada Xuxa buscou, num gesto, o rosto de Ayrton para um último carinho. Depois que as portas se fecharam, o pai, seu Milton, e a mãe, Dona Neide, pareceram rezar por alguns instantes. Logo depois, a família se reuniu em torno do capacete. A irmã Viviane não resistiu e chorou muito. Os cadetes da Polícia Militar dobraram a bandeira e iniciaram, solenemente, a última viagem. Depois de uma despedida silenciosa, intensa e comovente que durou mais de 22 horas, o corpo de Ayrton Senna recebeu, na saída do hall da Assembleia Legislativa, as últimas homenagens oficiais. Foram as honras que só se prestam aos chefes de Estado. E mais do que isso, o carinho que só se dá a um grande líder. Ayrton confessa que quando conseguiu seu terceiro título, ele foi conversar com sua irmã mais velha Viviane, e disse: Viviane, eu tenho muito dinheiro, mas eu não quero viver num país onde eu me dou bem e as outras se ferram. Eu queria que você pensasse em uma coisa onde eu poderia ajudar. Dessa conversa existiu o Instituto Ayrton Senna e o personagem Seninha. Esse garoto tem futuro, hein? E começa agora. Acelera, Seninha. Ei! Peraí, não acabei ainda não, Seninha. Vocês viram? Acabei arrumando com o companheiro e também vive correndo.
E mesmo com a instituição, ele ainda doava dinheiro para caridade, só que ele não queria que ninguém soubesse. Como todos vocês sabem, a maior treta foi com o Prost, na época que ele fazia parte da McLaren, que rolou tudo aquilo no GP do Japão. Mas teve também a polêmica com o brasileiro tricampeão Nelson Piquet. Era uma época que o Senna não queria dar entrevista, então ele apareceu nos treinos e o jornalista o perguntou a Ayrton: por que você desapareceu? E o Senna respondeu: eu fiquei sumido pro outro aparecer. Ele fez outra pergunta: de quem você está falando? E o Ayrton disse: se eu tô falando do Piquet, ele tem 3 títulos, e vocês só me dão atenção. Chegou no Piquet, e o mesmo jornalista perguntou: o que você acha disso? E ele disse: o Ayrton tá falando essa coisa de eu aparecer, mas ele sumiu porque ele demorou um tempo para tentar entender e explicar para todo mundo que ele não gosta de mulher. Estou sentindo uma treta! E isso acabou deixando puto, que acabou processando, e nunca mais falou com o Nelson, apenas rolava respeito. Mas respeita! Ele namorou com muitas mulheres, mas as duas mais marcantes são as celebridades Xuxa e a Adriane Galisteu. A Xuxa namorou por uns 2 anos. Muitas pessoas diziam: ai, marketing, tão querendo aparecer. Pelo amor de Deus, não enchem o saco do 2. Quando Ayrton namorou a Xuxa, a primeira coisa que ele pensou era construir uma família, só que em 1990, os dois acabaram terminando por conta de falta de tempo. Tu viu, gente? Vem cá. Vem cá, eu falo aqui. Não pode não, ficar no ouvido fica feio. Não tô sem jeito não, né, gente? Fala Beco, o filho dele é Beco, fala Beco. Muito amor, muito carinho, muita paz, muita felicidade, muito, um montão de coisas. Agora, pra minha descoberta de 88, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Em 1993, após a sua vitória no Brasil, Senna foi comemorar em uma balada, e lá ele conheceu a Adriane. Senna começou a namorar, só que infelizmente seus pais eram contra esse namoro, e esse foi o momento mais feliz da sua vida. O amor, principalmente de 2 situações tão diferentes, né? E de pessoas tão distintas do ponto de vista financeiro, familiar, estrutura de vida. Pois é. E a gente se deu muito bem. Isso você pode perguntar para qualquer amigo do Ayrton. Ele riu como ele... Depois de sua morte o domingo de manhã, nunca mais foi o mesmo, e infelizmente nunca mais Ayrton pode dar alegria a seu povo, e hoje ele é uma grande inspiração para as pessoas, esportistas, pilotos e... do Ayrton Senna, né? O Ayrton mesmo, como é que ele era? Como é que foi conviver com o Ayrton? O Ayrton, ele era... um dia um jornalista disse que a diferença dele para os outros pilotos, além da técnica, é que o dia dele tinha 25 horas. Então ele tinha capacidade de trabalhar mais. Ele era inteiramente focado no trabalho, mas ao mesmo tempo ele tinha o lado garotão dele, o lado brincalhão, o lado feliz, perturbava, atormentava a vida da gente, a vida dos amigos. Ele era uma pessoa espetacular, como você disse. Mais do que isso, talvez ele tenha sido, talvez não, ele era o herói das nossas manhãs de domingo. Tem de ser lembrado pelo seu povo, que eu tinha tanto orgulho. Quando vocês pensarem em desistir, lembrem desse povo. Muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória, vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, um nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá.
pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like e se inscreva no canal. Obrigado à sua audiência e até a próxima.